E hoje vamos considerar o Salmo 2. Peço que você abra a sua Bíblia, no Salmo 2, que é um salmo messiânico, e é o salmo mais citado no Novo Testamento. De todos os salmos, o mais citado no Novo Testamento é este salmo que vamos ler aqui, é o Salmo 2. O reinado do ungido de Deus é o título que foi dado a este salmo. Porque se enfurecem os gentios e os povos, imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu quero tratar do seguinte tema na exposição deste salmo: a fúria dos homens e o riso de Deus. A fúria dos homens e o riso de Deus. O contexto aqui é dos povos, das nações, dos homens em geral, se insurgindo contra Deus, se rebelando contra Deus, sacudindo o jugo de Deus, e não querendo que Deus reine sobre eles. E diante da conspiração, da afronta, da zombaria, do escárnio que os homens fazem de Deus, pensando que eles podem viver rebelando-se contra Deus sem qualquer consequência, ou achando que Deus não pode reagir a esta insubordinação humana. O texto diz que enquanto os homens enfurecem-se na terra, Deus está rindo e zombando deles no céu. Significa que o trono de Deus não pode ser abalado. Nenhum império, nenhuma nação, por mais poderosa, nenhum ajuntamento de nações pode se insurgir contra Deus e abalar o trono de Deus, e comprometer o governo de Deus, e contrariar o plano de Deus, ou frustrar o desígnio de Deus. Os homens não dominam, quem domina é Deus. O trono do céu governa a terra. Esta é a grande lição, ou a lição principal deste Salmo 2. Então, eu queria que você, com a Bíblia aberta no Salmo 2, pudesse acompanhar comigo a exposição desse Salmo. Então, a primeira coisa que o texto vai retratar para nós é a conspiração da terra. A conspiração da terra. Então veja comigo, por favor, os versos 1 a 3, para definir isso. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, o que você percebe aqui é uma espécie de oposição rancorosa e deliberada dos povos contra Deus. Qual é a extensão desta rebelião? Qual é a extensão dessa rebelião? Está escrito aqui que os gentios e os povos e os reis e os príncipes, ou seja, tanto os líderes quanto os liderados, tanto os reis como os súditos, é uma conspiração geral, e é uma conspiração
deliberada e é uma conspiração rancorosa contra Deus. Agora, como é que é isso? Como é que é essa conspiração da terra? Primeiramente, veja você no verso 1, parte a fúria dos gentios. Por que se enfurecem os gentios? Gentios aqui é um termo para generalização do ser humano. Todos os povos, todas as etnias, todas as culturas, todos os estratos sociais, todos os ideários políticos. Há uma conspiração global, universal. E os homens estão não só conspirando, mas eles estão furiosos. Furiosos. Essa palavra enfurece aqui na língua hebraica é a mesma expressão para o mar agitado. O mar agitado, enfurecido. Então, o que está acontecendo aqui é que os povos estão irados, furiosos, se rebelando contra o governo de Deus. Eles não querem que Deus reine, eles não querem os preceitos de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus governando a vida deles. Eles querem sacudir esse jugo. Bom, além da fúria, em segundo lugar, existem as imaginações vãs. Olha o verso 1 ainda. E os povos imaginam coisas vãs. Quando diz que os povos imaginam coisas vãs nessa rebelião contra Deus, a ideia é de que a rebelião contra Deus é inútil, é irracional. Nessa quebra de braço entre o homem e Deus, o homem não tem chance de ganhar. Nessa rebelião do homem contra Deus, ou dos homens contra Deus, não há chance dos homens abalarem o trono de Deus, desestabilizarem o governo de Deus e prevalecerem contra Deus. E aí a história é nossa pedagoga. Porque eu pergunto a vocês, onde estão os grandes impérios que se insurgiram contra Deus? O que aconteceu com eles? O que aconteceu ao grande império egípcio? Seus faraós poderosos? O que aconteceu ao grande império assírio? Que amontoava terras e mais terras, e entravam nas cidades e decapitavam os homens, faziam montões e montões de cabeças na porta, dizendo: ninguém resiste ao nosso poder. O que aconteceu ao grande império babilônico? A megalomania de Nabucodonosor. O que aconteceu ao grande império Medo-Persa, que conquista o império babilônico? O que aconteceu ao grande império greco-macedônio, ceifando o grande líder Alexandre aos 33 anos de idade? O que aconteceu ao grande império romano, com seus Césares, que massacraram, sobretudo, o povo de Deus? Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Domiciano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, todos ruíram. Então, o que o texto está querendo mostrar para nós, que aqueles que se levantam contra Deus, para conspirarem contra Deus, imaginam coisas vãs, porque levantam-se ideias, levantam-se filosofias, levantam-se ideologias, levantam-se pensamentos dos homens, e não, nós vamos desbancar Deus, como Richard Dawkins. Dawkins, por exemplo, agora, mais recentemente na Inglaterra, escreveu: Deus, um delírio. Alguns se alarmaram: agora sim, vai desbancar Deus, vai desconstruir a fé cristã, vai jogar no pó do esquecimento o cristianismo. Onde está Richard Dawkins? Onde está o livro dele? Vira pó, vira poeira, cai no mar do esquecimento, e Deus continua no trono, e Deus continua reinando, e o povo de Deus continua avançando. Essa é a ideia aqui do texto. Mas em terceiro lugar, vejam vocês comigo, que além de Deus desbancar tudo aquilo que se levanta contra Ele, você viu, por exemplo, no século passado, 1917, o comunismo, na então União Soviética, que foi o responsável para a maior quantidade de mártires do cristianismo da história.
nazismo alemão, fascismo italiano e as ideologias, todas, se não viraram, vão virar. Pode no esquecimento. Terceira, oposição aberta contra Deus e o seu Messias, no verso 2, olha aí comigo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí você vai começar a perceber que a conspiração, ela tem endereço, ela objetiva Deus e o seu ungido. E o contexto aqui, irmãos, é de disputa de governo. Quem manda? Quem controla? Quem determina os rumos? E aí os reis e os príncipes, os que governam, sejam eles de quaisquer nações, sejam eles de qualquer ideário político, sejam eles de qualquer vertente filosófica, não importa, os reis e os príncipes se levantam, e se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Não é uma motinação temporária, é uma conspiração deliberada. E se você ler a história, você vai perceber que ao longo dos milênios e dos séculos, essa foi a tentativa dos homens de desbancarem Deus, desde Babel. Vamos destroná-lo, vamos controlar a história, nós vamos mandar, a terra vai mandar no céu, o homem vai mandar em Deus, vamos destroná-lo. Essa foi a tentativa vã, né, ao longo dos séculos. Mas agora, você pode ainda perguntar, qual é a motivação dessa conspiração? Por favor, confira aí o verso de número 3, qual é a motivação? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui está o ponto. A conspiração contra Deus vem em virtude dos homens não aceitarem, ou não tolerarem, ou não quererem o governo de Deus sobre eles. Por que não? Porque o governo de Deus tem valores, tem princípios, tem balizas, tem certo, tem errado, tem luz, tem trevas, faz distinção entre o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano, o que é legítimo, o que é ilegítimo, o que é aceitável, o que é reprovável. As coisas estão claras, estão postas. A lei de Deus é perfeita. E os povos, e os príncipes, e os reis não querem que Deus governe sobre eles, porque ou você se submete ao senhorio de Deus, aos valores e aos princípios de Deus, ou você cria uma nova teologia para justificar seus erros. E nós estamos vivendo nessa sociedade que acelera, bota o pé no acelerador para se rebelar contra Deus e sacudir o jugo de Deus. Me permita retroceder um pouquinho na questão filosófica para explicar isso. Vocês se lembram do racionalismo francês, século XVII? Qual foi a base do racionalismo francês? A expressão de René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo. Então, na visão do racionalismo francês, a sua razão é o tribunal da verdade. Eu só aceito como verdade o que eu entendo. Se eu não entendo, não pode ser verdade. O grande problema é que o homem esqueceu-se que Deus não pode ser capturado, compreendido plenamente pela razão humana, porque o finito não pode compreender plenamente o infinito. E é por isso que foi um desastre quando tentaram jogar o racionalismo dentro da teologia. Nasceu aí o liberalismo teológico, porque a ideia é essa. Bom, a Bíblia relata milagres, você não entende milagre, você não explica milagre. Há milagres que são fatos físicos e há milagres que são fatos históricos. O que é um físico? É aquilo que você tem que levar para um laboratório e provar por A mais B que esse fato acontece.
Mas há fatos históricos, por exemplo, Jesus ressuscitou. Não dá para levar esse fato para um laboratório e provar. É um fato histórico. Então o homem diz, não, o que eu não compreendo eu rejeito. Aí veio o iluminismo, que tentou afastar Deus da história. Você se lembra que até na Catedral de Notre Dame, por exemplo, que a catedral católica dedicada a Maria, foi dedicada a Deus, a razão. É a tentativa de banir o religioso, banir o sagrado. Agora o homem é a única realidade. Aí você vê o filósofo alemão Immanuel Kant, que diz o seguinte, até Kant os homens pensavam antiteticamente. Significa, se há é verdade, não há, não pode ser verdade. Luz não pode ser igual à treva. O certo não pode ser igual ao verdadeiro, ao errado. Aí Immanuel Kant escreve o livro A Crítica da Razão Pura e diz, não, há é verdade, não há, também pode ser verdade. O que é isso? É a ditadura do relativismo. Nós estamos numa zona neutra, cinzenta, onde não tem certo e nem errado, ou não tem verdade nem mentira. Aí vem a pós-modernidade e diz que a verdade hoje, a vida está fincada num tripé: privacidade, pluralidade e secularização. O mundo é plural, a verdade é subjetiva. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Acabou com a questão de princípios, de valores. É a forma filosófica do homem tentar sacudir este jugo. É o que está escrito aí no verso de número 3. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Não, eu não quero esse princípio, eu não quero esse valor sobre mim. Eu não quero esse negócio de que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Quem decide se é certo ou errado sou eu sou o padrão. A verdade é subjetiva, o mundo é plural, cada um tem sua ideia, cada um tem sua crença, cada um tem seus valores. Os valores de Deus não servem para nós criamos os nossos próprios valores. Isso está nas cortes, isso está nos parlamentos, isso está na imprensa, isso está na literatura, isso está no teatro, isso está no ideário humano. Agora, como é que Deus reage a isso? Dessa ideia que está lá em Lucas 19,14, não queremos que Ele reine sobre nós, não queremos nos submeter à soberania de Deus, vamos nos rebelar contra Deus. Como é que Deus reage a isso? Fica com medo? Fica inseguro? Fica esfregando as mãos lá no céu? Olha a resposta: o riso do céu. Versículo 4 e 5. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Então vamos entender isso aqui. A ideia é, esse riso de Deus é o riso de zombar, dessa tentativa do homem de anular o trono de Deus e de não querer que Deus reine. Deus não está inseguro, o trono de Deus não está abalado, Deus não está lá no céu esfregando as mãos, sem saber o que fazer com isso. Então veja você que Deus reage à rebelião com humor e desdém. Ele não se sente ameaçado. Por isso está escrito aí: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O que é o homem para Deus? O que é o pó para Deus? O profeta Isaías disse que para Deus todas as nações da terra são como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como mesmo que nada. Para Deus todos os povos, todos os seres humanos são como que um bando de gafanhotos, no sentido, eles não têm poder de afetar ou de desestabilizar ou de ameaçar o governo de Deus. Mas em segundo lugar, não só o riso de Deus, mas olha o verso 5, a ira de Deus. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que está escrito aqui então? Depois que Deus tem o riso do desdém, a afronta humana, Deus fala, e a fala de Deus
no pacote da ira divina, derrete, desestabiliza, destrói, confunde. A ideia aqui, irmãos, é que Deus, como que vai dando corda. A punição de Deus nunca é na hora. O via de regra não é na hora. A pessoa não comete um erro agora e ele já é pá! Cometeu, derruba o cara. Deus vai dando corda. Vai dando corda. Vai dando corda. Depois Deus puxa a corda. Você se lembra lá de Abacuque, capítulo 1, quando a Babilônia veio para dominar Jerusalém? Deus levantou os caldeus para disciplinar o seu povo. Só que os caldeus, ao entrarem em Jerusalém, queimarem a cidade, destruírem o templo, levarem os vasos sagrados, levar o povo cativo, massacrar a cidade, rasgar o ventre das grávidas, pisar jovens, crianças, velhos. Diz o texto lá, que eles acharam que estavam fazendo isso porque eles tinham poder, e eles olharam para o poder deles como se fosse o Deus deles. Ou seja, Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá corda, e o homem acha que é o tal, e acha que ele tem o poder, e acha que ninguém pode com ele, até o momento que o texto nos diz, no versículo de número 5, na sua ira, há seu tempo. Deus tem o tempo dele, de reagir à afronta humana, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Os confundirá. Então esse é o ponto que até aqui ele tratou, né? A conspiração da terra, a fúria dos homens, e segundo, o riso de Deus. Agora vamos ver, em terceiro lugar, a vitória do Messias, versos 6 a 9. Em primeiro lugar, está escrito aí, versículo 6, eu porém constituí o meu rei, note rei com maiúsculo, ele está falando do Messias, está falando de Jesus, sobre o meu santo monte Sião. Então, Deus está constituindo o seu filho, numa época em que os reis e os príncipes da terra se rebelam contra ele. Deus está constituindo o seu filho como Messias, como Rei dos Reis, dando nas mãos dele todo o poder e toda a autoridade. Está lá em Mateus 28, versículo 18, todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí você vai para o Apocalipse capítulo 5, e você vai ver que Deus está sentado no trono, e o Messias, Jesus, o Filho, o Rei dos Reis, está sentado, e ele quem toma o livro da história nas mãos, escrito por dentro e por fora. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E essa é uma linguagem simbólica para mostrar que quem tem o poder de dar um curso à história, de dar sentido à história, de levar a história à consumação, não são os reis, nem são os príncipes da terra, mas o Rei dos Reis, o Messias. Essa é uma linguagem magnífica, irmãos, porque se você percebe o que está acontecendo, os selos que vão ser abertos, são 7 selos, e na medida que os selos vão sendo abertos, os fatos vão acontecendo na história, as guerras, as fomes, as epidemias, a morte, e depois esse mundo que vem perseguindo a igreja com tanta fúria, vai receber o troco, porque vem as 7 trombetas, que são os juízos de Deus, misturado com a misericórdia. E se você perceber, aonde aconteceram os selos, também vai acontecer as trombetas, ou seja, Deus vai julgar o mundo, o Messias está no trono, o Messias governa,
Isso prova para nós alguma coisa maravilhosa, que a história não está destinada à ruína, como alguém pensa pessimistamente, que a história é um caminhão sem freios ladeira abaixo. A história não é cíclica, como pensavam os gregos, a história é teleológica, ela tem um telos, ela tem um fim, ela tem uma consumação, e Jesus, o Rei dos Reis, o Messias, está sentado no trono, tem o livro da história nas mãos, e Ele está conduzindo a história a essa consumação. Então vamos ver, em primeiro lugar, o reinado do Messias, no verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, ele é aquele que está sentado, ele que tem as rédeas da história nas mãos, e ele está conduzindo a história à sua consumação. Se você perceber, no livro de Apocalipse, todos os inimigos que se levantaram contra ele, e está lá no capítulo 12, 13 e 14, o dragão, que é o diabo, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, no capítulo 14, a grande Babilônia, que é o sistema político, econômico e religioso que se levanta contra Deus. Todos esses inimigos vão caindo. Capítulo 17, 18, cai a grande Babilônia. Capítulo 19, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago do fogo. Capítulo 20, o diabo é lançado no lago do fogo. No capítulo 20, a morte é lançada no lago do fogo. No capítulo 20, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago do fogo. E lá em 1 Coríntios 15, 25, diz que então Deus vai colocar todos os inimigos dele debaixo dos seus pés, para que ele seja tudo em todos. Esse é o ponto que a história está mostrando, irmãos. A história é governada pelo céu e não pela terra. O Messias é que tem o controle nas mãos. Segundo lugar, além do reinado do Messias, ele está falando agora da filiação do Messias no versículo 7. Olha aí comigo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja você que Deus não faz consulta e Deus não discute, Ele decreta. Ele é o soberano. O reinado do Messias não é democrático, no sentido de que o homem que escolhe para ele reinar, não. Ele reina por um decreto divino. E quem é ele? Ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Aqui está o grande mistério da encarnação. Isso significa que você e eu cremos num único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não somos unicistas. Nós cremos que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai. São três pessoas distintas, porém da mesma substância, da mesma essência, tendo a mesma natureza, os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. E aqui o Filho é exatamente o Deus que se faz homem, que se encarna. Que Atanásio, que venceu as teses heréticas de Ario lá em 325 em Niceia, escrevendo sobre a encarnação, diz que é o maior mistério do cristianismo. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, que é transcendente, é uma palavra técnica, ele é transcendente, ou seja, ele é maior que tudo que existe. E se o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ele é maior que isso? E agora diz a Bíblia, lá em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem enfaixada em panos, deitado numa manjedoura. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Mas depois de falar da filiação do Messias, em terceiro lugar vai falar da herança do Messias no verso 8, confira aí comigo. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O que está sendo dito aqui?
está sendo dito aqui o seguinte: você e eu, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que compõem a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade, todos nós somos um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Em virtude do sacrifício que ele fez lá na cruz, está lá em Apocalipse 5:9, que ele morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Então você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Está escrito lá em Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12, que ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. A Bíblia diz em Hebreus que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. É por isso que Jesus disse lá em João 6, 37, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, você e eu fomos dados pelo Pai ao Filho, e você e eu somos a herança de Jesus. Você e eu somos o presente de Deus Pai ao Deus Filho, e é nesse contexto que ele está dizendo: pede-me, eu te darei as nações por herança. Ele está falando aqui, tudo já é dele, ele criou e ele é o proprietário de tudo. A Bíblia diz lá em João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele está falando agora de redenção, ele está falando agora de um povo que foi comprado, e comprado não com ouro nem com prata, mas com o sangue do Filho de Deus. Então você foi comprado, e você é herança dele, e o Pai está dando para ele, Jesus, agora você é o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus, que derramou a sua alma na morte para comprar você. Você é propriedade exclusiva dele. Bendito seja Deus. Mas agora, em quarto lugar, o salmista está falando agora do governo do Messias, no verso 9, confira aí comigo. Com vara de ferro as regerás, as nações, regerás as nações, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele está usando uma linguagem aqui, obviamente, é muito provável que esse salmo foi escrito por Davi. Aliás, o Novo Testamento prova isso, embora não esteja escrito aqui, mas ele é citado no Novo Testamento como um salmo de Davi. Davi era um pastor, e a ideia de vara era uma ideia muito comum para ele, porque está tratando aqui de dois tipos de vara. Se você pensa num pastor, a vara era o cajado da ovelha, para guiar a ovelha, para separar a ovelha. Então ele usava a vara para nortear a ovelha. Mas a mesma vara que era usada para guiar a ovelha, era usada também como ferramenta, como arma, para espancar o lobo. Protege um, fere o outro. O contexto aqui do governo é que aqueles que rebelam-se contra o governo do Messias, se insurgem contra ele, zombam e escarnecem dele, dizendo: vamos sacudir o jugo dele. Eles que pensam que estão no controle e no poder, eles são tão frágeis, como um vaso de barro, que você pega um porrete, uma vara, e bate com força nesse vaso, e ele vira caco, ele se esmiuça. Irmãos amados, tem hora que você olha para a história, para as nações, a opressão, a zombaria, o ateísmo, as ideologias que foram uma razão de tanta tortura, de tanta morte, e notinha de rodapé. Às vezes a gente fica chocado, irmãos, com as consequências, mas não fica chocado com as causas. Dr. Aníbal Pereira Reis, um dos maiores apologistas do Brasil,
disse que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba atômica, não é a bomba de hidrogênio. A bomba mais poderosa do mundo é a bomba I, é a bomba das ideias. Às vezes um cidadão está lá no na sua sala com ar condicionado, concebendo uma ideia. E aquela ideia dele vira uma filosofia. E aquela filosofia é abraçada. E aquela filosofia vai ser jogada para a história, para massacrar, para matar, para torturar, para oprimir. Foi o comunismo, 1917, na Rússia, na então União Soviética. O que foi o nazismo alemão, o que foi o fascismo italiano. O que é a ideia de que o homem é apenas uma coisa e não um ser humano? Tudo isso brota de uma ideia, Então, os homens chegam um momento em que eles querem dizer: Deus é um delírio, e se insurgem, que proíbem você crer, manipulando, controlando, castrando você, religiosamente falando, para você não ter liberdade de expressão, e acham que podem se insurgir contra Deus e prevalecer. E aí o texto está dizendo, no versículo 9, exatamente isso: com vara de ferro as rangerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Um vaso não pode resistir à pancada de uma vara, assim como os povos não podem resistir à soberania do governo divino. Deus está dando corda, mas no tempo dele, ele vai levar as nações a juízo. É o que está escrito lá em Mateus 25, 31. Quando ele vier na sua majestade e glória, então vai se sentar no trono e vai julgar as nações. Agora, o último ponto da nossa exposição é o conselho de Deus. Então, você viu o reinado do Messias, e agora Deus está dando conselhos para as nações. Porque preste atenção nisso, as trombetas sempre vão soar antes do juízo chegar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, em que ele morra e pereça. Deus alerta, Deus propõe a vida e a morte. Deus escolhe a vida porque você viva. E agora nós vamos ver qual é o conselho que Deus vai dar. Primeiro, abra seus ouvidos, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Deus está dizendo: olha, eu vou advertir, eu vou falar, eu vou aconselhar. Abra os ouvidos, aceite a advertência, escute, não seja tolo, não seja rebelde, não seja insubmisso. Eu estou falando, estou advertindo, estou alertando, escute. Não seja como um mulo, como uma mula que precisa apanhar. A vara é para as costas do tolo. Escute a advertência, abra os ouvidos. Segundo, abra suas mãos, versículo 11a, servi ao Senhor com temor. Servir aqui traz a ideia de você se submeter ao governo dele com reverência, com temor. E temor aqui não é fobia, temor aqui não é medo, no sentido de você vai viver debaixo da escravidão do medo. Eu gosto muito de ilustrar isso com a questão de pai e filho. O que
um filho deva ter com seu pai? Por exemplo, se um filho, uma filha, não vou fazer isso porque eu tenho medo do meu pai. Eu não vou fazer aquilo outro porque meu pai vai me castigar e eu não quero sofrer. Essa é uma boa motivação? Não seria uma boa motivação. Qual seria a motivação correta? Eu não vou fazer isso de errado, porque isso vai entristecer meu pai. Isso vai ferir o meu pai. E meu propósito é honrar meu pai. E eu temo no sentido de não querer entristecê-lo. Essa é uma boa motivação. O que o texto está dizendo é que nós devemos servir a Deus com esse sentimento, com esse temor reverente, que é o princípio da sabedoria. Aliás, o único freio moral para o ser humano é o temor de Deus. Não é porque está na lei, não é porque uma pessoa vai ficar chateada com você, não é porque isso vai trazer prejuízo para você. O freio moral é o temor de Deus, servir ao Senhor com temor. Terceiro lugar, você abre os seus ouvidos, você abre as suas mãos para servir, mas em terceiro lugar, você abre o seu coração. Olha o verso 11, a parte B: e alegrai-vos nele com tremor. Não é uma alegria frívola, não é uma alegria pecaminosa, não é uma alegria mundana, é uma alegria reverente, sabendo quem Ele é. De vez em quando as pessoas me fazem a seguinte pergunta: pastor, como é que se lida com vaidade, com soberba? Minha resposta é a seguinte: uma pessoa, para nutrir vaidade ou soberba no coração, é porque não conhece duas coisas. Primeiro, ele não conhece a Deus. Pergunto a vocês: quem pode comparecer perante aquele que é santo, 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 o todo-poderoso Deus, de nariz empinado? Quem? Só um doido, só um louco. Se os próprios serafins cobrem o rosto na presença dele, quem vai comparecer lá de peito estufado? Só um louco. Mas segundo, só mantém soberba no coração quem não se conhece. Você tem noção de quão pecador você é? Porque se você acha que você está com a bola cheia, você não se conhece ainda. Hoje nós pregamos aqui no culto das 8, e o profeta Isaías diz que o melhor de nós, as nossas justiças aos olhos de Deus não passam de trapos. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus reconheceram o seu pecado. Por exemplo, Jó disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Por isso, quando Pedro tem um encontro com Jesus lá no mar da Galileia, ele diz: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. É por isso que Paulo diz: ai de mim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Foi por isso que João, lá na ilha de Patmos, ao ter uma visão do Cristo da glória, ele caiu como morto aos seus pés. Não dá para você conhecer a Deus e conhecer você mesmo e ficar com o nariz empinado. Não dá. Então, essa alegria é uma alegria com tremor, com reverência. Mas finalmente, último lugar, abra seus lábios, versículo 12: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa expressão não é muito comum para nós, beijai o filho. A ideia aqui de beijar o filho é o pai aconselhando as nações, é a seguinte: incline-se ao filho, que é o rei dos reis, submeta-se a ele, reconheça-o como o rei dos reis, sujeite-se a ele,
seja um súdito do reino dele. Não se rebele contra ele, porque quem se rebelar contra ele vai enfrentar sua ira. Aqueles que se levantam contra o filho enfrentarão a sua ira. E talvez você pudesse ler comigo, para a gente fechar, o que acontecerá com aqueles que se rebelaram contra o filho. Abra aí Isaías, em Apocalipse capítulo 6, e eu fecho aqui para encerrar. Apocalipse 6, 12 a 17. O que vai acontecer àqueles que não beijaram o filho, aqueles que não reconheceram o reinado do filho, aqueles que não se submeteram ao governo do filho, não se renderam a ele? O que vai acontecer? Olha ali, olha a descrição de Apocalipse 6, 12 a 17. Você pode ficar em pé comigo para a gente ler? Vamos lá? Fique em pé e vamos ler juntos a uma só voz. Esses versos 12 a 17, todos juntos comigo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se, como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Beijai o Filho, enquanto é tempo. Submeta-se a Jesus, renda-se a Ele, reconheça-o que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Concluindo no Salmo 1, que abordamos da última feita, o ímpio é considerado como palha dispersa para o fogo. No Salmo 2, o ímpio é feito em pedaços, como um vaso de oleiro. Que decisão você vai tomar? Rebelar-se contra o filho? Ou beijá-lo e recebê-lo nesta manhã como seu Deus, como seu Salvador? A decisão é sua, intransferivelmente sua, e o tempo para decidir é hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, viva, poderosa, rica, esclarecedora. Pedimos-te que tu nos dês o teu Espírito, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos a tua palavra, para reconhecermos que em tempos de tantas convulsões sociais, econômicas, políticas, ideológicas, neste mundo, tu estás no trono, e o teu trono não é abalado nem ameaçado. Rendemos-te graças porque a história não está à deriva, apesar das loucuras dos homens, mas tu hás de conduzi-la a uma consumação final. Rendemos-te graças porque Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E nesta manhã nós queremos beijá-lo, reconhecer que Ele é o nosso Senhor, o Rei da nossa vida. Obrigado por esta igreja, obrigado pelo povo aqui presente nesta manhã, que a tua bênção nos acompanhe, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.